Ele riu quando ela lhe disse que estava grávida, mas 2 anos depois, um olhar para os meninos gêmeos com seus olhos colocou o homem mais poderoso da sala de joelhos. O restaurante estava quieto daquela maneira artificial e controlada que vinha com dinheiro e reputação. Música suave flutuava no ar, taças tilintavam gentilmente, e tudo estava polido à perfeição. Nathan Blake sentava-se em sua mesa habitual perto da janela, sua postura relaxada, sua confiança inquestionável. Como CEO de uma rede de hotéis de luxo, ele estava acostumado a ser admirado, ouvido, obedecido. O poder havia se instalado nele como uma segunda pele. Ellie Morgan estava a poucos passos de distância, com as mãos apertadas, enquanto esperava o momento certo para se aproximar. Ela usava seu uniforme padrão, simples e arrumado, o tecido esticado ligeiramente sobre seu abdômen, de uma maneira que ela não podia mais esconder. Por semanas ela havia ensaiado essa conversa em sua mente, imaginando dezenas de versões, nenhuma delas fácil, todas assustadoras. Quando Nathan finalmente olhou para ela, sua expressão mudou apenas brevemente, tremeluzindo com leve irritação pela interrupção. Sim, ele perguntou casualmente. Ellie engoliu em seco. Preciso falar com você. Em particular. Ele olhou para o relógio, depois gesticulou preguiçosamente para a cadeira vazia à sua frente. Você tem 2 minutos. Ela se sentou lentamente, seu coração batendo tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. O cheiro de colônia cara misturava-se com o aroma familiar do restaurante, mantendo-a no chão e fazendo o momento parecer dolorosamente real. Estou grávida, ela disse, forçando as palavras para fora antes que a coragem pudesse falhar. Por um segundo, Nathan simplesmente olhou para ela, como se estivesse processando uma piada inesperada. Então ele riu, não alto, não cruelmente a princípio, mas com clara descrença, balançando a cabeça ligeiramente. Você está falando sério? Ele perguntou, diversão infiltrando-se em sua voz. Ellie, isso não é engraçado. O rosto dela perdeu a cor. Eu não estou brincando. É seu. Foi quando o sorriso dele endureceu. Não, ele disse secamente. Isso não é possível. E mesmo se fosse, isso não é problema meu. Ellie sentiu a sala inclinar ligeiramente. Eu não estou pedindo dinheiro, ela disse calmamente. Eu só pensei que você deveria saber. Nathan recostou-se na cadeira, cruzando os braços, seus olhos azuis frios e desdenhosos. Você sabia exatamente o que estava fazendo, ele respondeu. Não espere que eu entre nessa fantasia. Lágrimas queimaram atrás dos olhos dela, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela se levantou lentamente, suas mãos tremendo agora, seu corpo inteiro tenso de humilhação. Eu confiei em você, ela disse, sua voz mal audível. Nathan zombou. Esse foi o seu erro. Ellie virou-se e foi embora, cada passo mais pesado que o último, sua visão embaçando enquanto ela desaparecia nos fundos do restaurante. Nathan a viu ir por apenas um momento antes de voltar para sua bebida. A risada dos convidados próximos, engolindo o silêncio que ela deixou para trás. Ele não fazia ideia de que o momento que ele dispensou tão facilmente um dia voltaria para destruir tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. As semanas que se seguiram passaram em um borrão de exaustão e determinação silenciosa. Ellie continuou trabalhando no restaurante pelo tempo que seu corpo permitiu, forçando-se através de longos turnos, mesmo quando a náusea e a tontura se tornaram companheiras constantes. Cada passo parecia mais pesado que o último, mas ela se recusava a pedir tratamento especial ou simpatia. Orgulho e medo a impulsionavam em igual medida. Ela não podia se dar ao luxo da fraqueza, não agora.
Nathan a evitava completamente. Seus horários mudaram de uma forma que tornava encontros casuais impossíveis. E quando seus caminhos se cruzavam, o olhar dele passava por ela como se ela não existisse mais. Para ele, ela já havia sido dispensada, arquivada como um inconveniente indigno de mais pensamentos. Ellie notou a mudança imediatamente, mas não disse nada. O silêncio, ela aprendeu, era mais seguro do que a esperança. À medida que sua gravidez progredia, o custo físico tornava-se mais difícil de ignorar. Algumas noites, ela voltava para seu pequeno apartamento mal conseguindo ficar de pé, desabando no sofá, ainda de uniforme. Ela falava em voz alta para o quarto silencioso às vezes, descansando a mão na barriga, sussurrando desculpas à vida que crescia dentro dela pela incerteza que os aguardava. O medo se infiltrava durante as longas horas da noite, mas toda manhã ela se forçava a levantar e tentar novamente. Quando o médico confirmou que ela estava carregando gêmeos, Ellie ficou congelada na sala de exames, a notícia caindo sobre ela em ondas. 2 batimentos cardíacos. 2 vidas. A responsabilidade dobrou instantaneamente, junto com seu medo. Ela considerou ligar para Nathan então, apenas mais uma vez, mas a memória de sua risada a deteve friamente. Ela deixou a clínica sozinha, segurando imagens de ultrassom que ela não tinha certeza se era corajosa o suficiente para olhar. Seu corpo começou a lutar à medida que os meses passavam. A gravidez foi difícil, complicada pela exaustão e estresse, e eventualmente seu médico insistiu que ela parasse de trabalhar. O restaurante a substituiu sem hesitação. Seu último contra-cheque mal cobriu o aluguel. O orgulho a impediu de pedir ajuda a qualquer pessoa, mesmo quando o dinheiro ficou perigosamente escasso. Ellie deu à luz cedo em uma noite tempestuosa que parecia interminável. A dor era avassaladora, mas o medo a empurrou através dela. Quando os choros finalmente encheram a sala de parto, agudos e frágeis, ela desmoronou completamente. Liam e Noah eram pequenos, mais fracos do que deveriam ter sido, seus dedos minúsculos enrolando-se instintivamente nos dela, como se pedissem para ela não soltar. Ela ficou no hospital mais tempo do que o esperado, observando monitores, contando respirações, rezando silenciosamente. Ninguém sentou ao lado de sua cama. Ninguém veio correndo quando as enfermeiras chamaram com atualizações. Era apenas ela, aprendendo a ser mãe de 2 meninos recém-nascidos de uma vez. Aprendendo a ser forte quando se sentia tudo menos isso. Ela escreveu uma mensagem para Nathan uma vez, tarde da noite, segurando um bebê enquanto o outro dormia contra seu peito. As palavras eram simples. Eles nasceram. São meninos. São seus. Ela olhou para a tela por um longo tempo antes de enviar. A mensagem nunca foi respondida. Quando ela preencheu as certidões de nascimento, sua mão tremeu ao deixar o nome do pai em branco. O espaço parecia mais alto do que qualquer acusação. Doeu mais do que ela esperava, mas também endureceu algo dentro dela. Se ela ia criá-lo sozinha, então ela faria isso completamente, sem esperar por um homem que já havia escolhido não acreditar nela. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis de sua vida. O sono vinha em fragmentos. A preocupação tornou-se constante. Ela aprendeu a acalmar 2 bebês chorando ao mesmo tempo, como esticar um dólar impossivelmente longe, como sorrir através de uma exaustão tão profunda que parecia permanente. Ela voltou ao trabalho quando pôde, pegando turnos em um restaurante menor, equilibrando horários em torno da creche, doenças e fadiga sem fim. Liam era mais barulhento, impaciente, sempre alcançando o exterior, enquanto Noah observava o mundo silenciosamente, absorvendo tudo com grandes olhos azuis. Ambos tinham cabelo castanho, grosso e teimoso,
e o mesmo olhar marcante que encarava Ellie de volta do espelho da memória que ela tentava não revisitar. Às vezes, tarde da noite, ela se perguntava se Nathan pensava nela, se ele se lembrava da maneira como riu, se ele se reconheceria em seus filhos se algum dia os visse. O pensamento trazia dor, mas também determinação. Ela havia sobrevivido sem ele. Seus filhos cresceriam amados, protegidos e desejados. E ainda assim, em algum lugar lá no fundo, Ellie sabia que a verdade não havia terminado de se desenrolar. O destino, ela suspeitava, tinha um senso de tempo cruel. 2 anos depois, a vida havia se estabelecido em um ritmo que Ellie nunca teria escolhido, mas que aprendera a sobreviver dentro dele. As manhãs começavam antes do nascer do sol, sempre da mesma maneira, com pequenas mãos puxando sua camisa e vozes familiares chamando de seus berços. Liam era sempre o primeiro a acordar, impaciente e exigente, enquanto Noah o seguia mais silenciosamente, observando o mundo com olhos azuis sérios que pareciam muito pensativos para uma criança de sua idade. Ellie movia-se pelo pequeno apartamento por instinto, preparando mamadeiras, trocando roupas, murmurando garantias que ela mal tinha energia para sentir. Ela trabalhava em um modesto restaurante de bairro agora, nada parecido com o lugar elegante onde sua vida havia se fraturado anos atrás. O pagamento era menor, as horas mais longas, mas o gerente era gentil e flexível, e isso importava mais do que prestígio. Naquela tarde em particular, o restaurante zumbia com seu caos habitual. Pratos tilintavam, vozes se sobrepunham, e o ar cheirava a fritura e café. Ellie equilibrava uma bandeja em um braço enquanto mantinha um olho no relógio, contando os minutos até que seu turno terminasse e ela pudesse buscar os meninos na creche. Ela nunca esperava ver Nathan Blake novamente. Ele entrou cercado por pessoas, sua presença inconfundível mesmo antes que ela reconhecesse seu rosto. Ele parecia muito o mesmo de sempre, polido e confiante, vestido em um terno caro que parecia absurdamente fora de lugar entre os bancos gastos e mesas lascadas. Risadas o seguiam facilmente, e várias cabeças viraram instintivamente em sua direção. Ellie congelou por uma fração de segundo. Seu coração começou a bater tão forte que ela se sentiu tonta, memórias voltando com clareza dolorosa. Ela disse a si mesma para respirar, para se mover, para fingir que não o tinha notado. Mas era tarde demais. O destino, cruel e preciso, o havia colocado diretamente em sua linha de visão. Nathan ainda não a tinha visto. Ele estava focado nas pessoas ao seu redor, gesticulando casualmente enquanto falava, inteiramente inconsciente do desastre silencioso que se desenrolava a poucos metros de distância. Ellie virou bruscamente e desapareceu no corredor dos fundos, agarrando a borda de um balcão até que suas mãos parassem de tremer. Ela não queria isso. Ela não precisava disso. Ela havia construído uma paz frágil e se recusava a deixá-lo rasgá-la novamente. Quando seu turno finalmente terminou, o sol já estava começando a baixar no céu, lançando luz quente pela rua. Ellie caminhou em direção à creche com uma mistura familiar de exaustão e antecipação, seu corpo doendo, sua mente já mudando para o modo mãe. No momento em que Liam e Noah a viram, eles abriram largos sorrisos, braços minúsculos estendendo-se, vozes chamando seu nome. A tensão em seu peito diminuiu instantaneamente quando ela os levantou, um em cada quadril, sentindo o peso deles ancorá-la ao presente. Ela não notou o carro preto a princípio. Nathan estava sentado no banco de trás, ouvindo pela metade seu motorista, seus pensamentos em outro lugar após uma reunião improdutiva. Seu olhar vagou ociosamente pela janela, e então parou.
Ellie estava na calçada à frente, segurando duas crianças pequenas. Por um momento, sua mente rejeitou o que seus olhos estavam vendo, remodelando em coincidência, imaginação, qualquer coisa mais segura do que a verdade. Então um dos meninos riu, virando o rosto totalmente para a rua. A respiração de Nathan prendeu bruscamente. Cabelo castanho, olhos azuis, os olhos dele. O carro diminuiu a velocidade enquanto seu coração começava a acelerar, o reconhecimento colidindo com ele com força aterrorizante. O segundo menino se mexeu nos braços de Ellie, idêntico ao primeiro, a semelhança inegável agora que havia tomado forma. Seu estômago despencou, seu peito apertando até doer para respirar. "Pare o carro", ele disse de repente, sua voz tensa. O motorista hesitou, mas obedeceu. Ellie ouviu o som de pneus atrás dela e virou instintivamente, o pavor se instalando fundo em suas entranhas antes que seus olhos confirmassem. O momento se estendeu insuportavelmente quando Nathan pisou na calçada, sua confiança desaparecida, sua expressão despida. Seus olhos se encontraram. Por vários segundos, nenhum deles falou. O barulho da cidade se transformou em um borrão ao fundo, enquanto anos de silêncio colapsavam naquele único espaço entre eles. O olhar de Nathan caiu para as crianças novamente, seu rosto perdendo a cor à medida que a compreensão tomava conta completamente. Sua garganta apertou, e antes que ele pudesse se conter, lágrimas encheram seus olhos, transbordando quando sua compostura finalmente se despedaçou. "Oh, meu Deus!" ele sussurrou. "Ellie." Liam olhou para ele com curiosidade aberta e então sorriu brilhantemente. "Mamãe", ele disse, apontando. "Aquele homem se parece conosco." Nathan caiu de joelhos sem pensar, uma mão cobrindo a boca enquanto um som quebrado escapava dele. Pela primeira vez em sua vida, não havia nada atrás do que se esconder. Sem dinheiro, sem poder, sem negação. Apenas o peso insuportável de uma verdade da qual ele havia rido, agora de pé à sua frente, pedindo-lhe contas. Ellie apertou o abraço nos meninos instintivamente, seu corpo reagindo antes que sua mente pudesse alcançar. O mundo havia se estreitado para o trecho de calçada entre eles, o zumbido do tráfego e vozes distantes desaparecendo em um borrão monótono e indistinto. Nathan ainda estava ajoelhado à frente dela, seu terno amassando contra o concreto, seu rosto pálido e desprotegido de uma maneira que ela nunca tinha visto antes. "Não", ela disse calmamente, sua voz firme apesar da tempestade crescendo dentro dela. "Por favor, não faça isso aqui." Nathan olhou para ela, seus olhos vermelhos, desfocados, como se ele estivesse tentando entender como havia chegado a esse momento. "Eles são meus", ele disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação se estabelecendo tarde demais. "Eles são realmente meus." Ellie engoliu em seco, a dor familiar apertando seu peito. "Você não pode decidir isso agora", ela respondeu. "Você decidiu 2 anos atrás." Liam se contorceu em seus braços, alcançando Nathan com curiosidade inocente, enquanto Noah observava silenciosamente, seus pequenos dedos agarrando o tecido da jaqueta dela. O contraste quebrou algo em Nathan completamente. Ele se levantou lentamente, limpando o rosto com as costas da mão, constrangimento e arrependimento guerreando abertamente em suas feições. "Eu não sabia", ele disse com a voz rouca. "Eu estava errado. Eu fui cruel. Eu ri e eu pensei. Eu pensei que era mais fácil não acreditar em você." Ellie mudou seu peso, a exaustão penetrando em seus ossos. "Eu te disse a verdade", ela disse, "e você escolheu não ouvir. Eu passei noites em hospitais sozinha. Eu preenchi papelada sozinha. Eu aprendi a ser mãe de 2 bebês sozinha
enquanto você continuava vivendo sua vida. As palavras dela não foram gritadas. Elas não precisavam ser. Cada frase pousou com força silenciosa, arrancando qualquer defesa que Nathan pudesse ter tentado construir. As pessoas estavam começando a notar agora, olhando enquanto passavam, diminuindo seus passos, sentindo a tensão no ar. Ellie virou-se ligeiramente, protegendo os meninos com seu corpo. Esta não é uma cena para eles, ela disse. Se você quiser conversar, não será aqui. Nathan assentiu rapidamente, o desespero tremeluzindo em seu rosto. Por favor, ele disse. Apenas me dê uma chance para explicar. Para ouvir. Ela hesitou, cada instinto avisando-a de quão perigosa a esperança podia ser. No entanto, ela também viu algo que não esperava ver tão claramente. Remorso que não era mais performático, não mais controlado. Isso a assustou mais do que a arrogância dele jamais havia assustado. Há um café do outro lado da rua, ela disse finalmente. 10 minutos. É só isso. Dentro do café, o ar estava quente e cheirava levemente a café e açúcar. Ellie acomodou os meninos nas cadeiras com eficiência praticada, tirando lanches de sua bolsa, murmurando suavemente até que eles estivessem distraídos. Nathan sentou-se à frente dela, sua postura rígida, suas mãos entrelaçadas, como se ele estivesse com medo de que elas pudessem se separar tremendo. Eu tentei contatar você, ele começou. Depois daquela noite, quero dizer. Eu disse a mim mesmo que você voltaria se fosse real. Ellie soltou um suspiro amargo e sem humor. Eu voltei, ela disse. Você não respondeu. O silêncio caiu entre eles, pesado e sufocante. O olhar de Nathan vagou novamente para os meninos, para a maneira como Liam mastigava pensativamente um biscoito, para a maneira como Noah se inclinava sutilmente em direção ao irmão. Eles se parecem tanto comigo, ele disse suavemente. Eles se parecem com eles mesmos, Ellie corrigiu. E eles são felizes. Isso não é algo que eu vou arriscar. Nathan assentiu lentamente. Eu não quero tirar nada de você, ele disse. Eu só quero ser o que quer que eles me deixem ser. Ellie o estudou por um longo momento. Ela viu o homem que havia rido de seu medo, mas ela também viu o homem que estava agora se desfazendo sob o peso do que havia negado. A confiança não retornava simplesmente porque lágrimas eram derramadas. Você não ganha perdão instantâneo, ela disse. E você não ganha acesso só porque compartilha o sangue deles. Eu entendo, ele respondeu. Eu farei o que você pedir. Esse foi o momento em que Ellie percebeu o quanto o poder havia mudado. 2 anos atrás, ela estava diante dele sem nada. Agora, tudo o que importava estava em suas mãos. Ela reuniu os meninos novamente, levantando-os com facilidade familiar. Começaremos com a verdade, ela disse. Um teste de DNA. E limites. Se você cruzá-los, nós terminamos. Nathan se levantou também, assentindo sem hesitação. O que for preciso. Enquanto eles voltavam para a luz do sol, Ellie sentiu o passado pressionar perto mais uma vez. Mas desta vez, ela não se sentiu pequena. Ela se sentiu cautelosa, cansada e ferozmente protetora. Atrás dela, Nathan seguia a uma distância cuidadosa, aprendendo pela primeira vez o que significava não liderar, mas esperar. Os dias após aquela reunião se desenrolaram com uma tensão que Ellie quase podia sentir em seus músculos, como uma prontidão constante para o impacto. Nathan moveu-se cuidadosamente, exatamente como ela o havia alertado, nunca ligando sem permissão, nunca aparecendo inesperadamente. Ele enviou uma mensagem na manhã seguinte, curta e contida, perguntando quando seria apropriado agendar o teste de DNA. Ela respondeu com uma data e um endereço de clínica. Nada mais.
A simplicidade disso parecia estranha depois de tanta espera emocional, mas era necessária. Estrutura era a única coisa que a mantinha no chão. A clínica era silenciosa e impessoal, todas paredes brancas e vozes abafadas, projetadas para manter as emoções afastadas. Liam e Noah sentaram no chão com carrinhos de brinquedo, inconscientes da importância do momento, suas risadas ecoando suavemente pelo corredor. Ellie os observava com uma dor familiar no peito, o medo instintivo que vinha ao perceber quão facilmente suas vidas poderiam ser interrompidas por adultos que falharam com eles. Nathan sentou-se à frente dela, sua postura rígida, seu olhar fixo nos meninos, com mais frequência do que nela. Ele parecia diferente agora, despojado da facilidade que uma vez o definiu. Não havia confiança em seus movimentos, apenas contenção, como se ele estivesse com medo de que um gesto errado fizesse tudo desmoronar. O teste em si foi rápido, quase insultantemente rápido. Alguns esfregaços, algumas assinaturas, sorrisos educados da equipe que não tinha ideia de que estavam testemunhando a detonação silenciosa do passado cuidadosamente protegido de um homem. Nathan agradeceu por hábito, depois se deteve, percebendo quão absurda a cortesia parecia diante do que ele estava prestes a perder ou ganhar. Eles não falaram muito depois. Lá fora, o céu estava baixo e cinza, a cidade seguindo em frente sem consideração pelo que acabara de ser colocado em movimento. Ellie prendeu os meninos no carrinho, seus movimentos eficientes, praticados, não deixando espaço para hesitação. Os resultados estarão prontos em alguns dias, ela disse secamente. Nathan assentiu. Eu estarei aqui, ele respondeu. Quando você disser. Ela não respondeu. A espera foi pior do que ela esperava. Memórias que ela havia enterrado ressurgiram à noite, não convidadas e afiadas. A maneira como ele havia rido. A maneira como ela ficou lá sozinha, humilhada e aterrorizada. Ela observava Nathan agora através da lente dessa dor, procurando por rachaduras, por sinais de que esse remorso era temporário, que desapareceria assim que a realidade exigisse esforço em vez de emoção. Nathan, enquanto isso, se desfez de maneiras que ninguém ao seu redor entendia. Ele cancelou reuniões sem explicação, ignorou ligações de seu conselho e passou longas horas sozinho em seu escritório, olhando para a cidade sem vê-la. O poder não o confortava mais. O dinheiro parecia sem sentido. Cada pensamento retornava a 2 meninos pequenos que carregavam seu rosto e uma mulher que havia suportado o que ele havia dispensado. Quando a ligação finalmente chegou, Ellie atendeu de pé em sua cozinha, uma mão descansando no balcão, a outra segurando o telefone com tanta força que seus dedos doíam. Probabilidade de paternidade, 99,9%, o médico disse calmamente. Ellie fechou os olhos. Ela sabia, mas ouvir isso em voz alta ainda parecia uma porta se fechando para sempre. Nathan ficou em silêncio por um longo momento quando ela lhe contou. Então, sua respiração engatou, um som que ele não tentou esconder. Obrigado, ele disse calmamente, por me contar. Naquela noite, ele foi ao apartamento dela pela primeira vez. Não com presentes, não com desculpas ensaiadas para efeito, mas com uma quietude estranha que parecia mais honesta do que qualquer outra coisa que ele poderia ter trazido. Os meninos o olharam cautelosamente do sofá, a curiosidade lutando contra a desconfiança instintiva. Nathan agachou-se lentamente, mantendo a voz suave. Oi, ele disse. Eu sou Nathan. Liam sorriu instantaneamente, sem medo, enquanto Noah o estudava com concentração séria. Ellie observou atentamente, pronta para intervir ao menor sinal de arrogância ou excesso.
Em vez disso, Nathan ficou exatamente onde estava, deixando os meninos decidirem a distância. Mais tarde, quando os gêmeos estavam distraídos com blocos, Nathan finalmente falou. Eu não espero perdão, ele disse, e eu não espero confiança. Eu só quero fazer isso direito, mesmo que leve anos. Ellie cruzou os braços, a exaustão pesando fortemente sobre ela. Fazer direito significa consistência, ela respondeu. Significa aparecer quando é inconveniente. Significa não desaparecer quando fica difícil. Eu não vou, ele disse sem hesitação. Eu já desapareci uma vez. Eu não sobreviverei fazendo isso de novo. Ela examinou o rosto dele, procurando por certeza e encontrando algo mais silencioso em vez disso. Medo. Não da perda, mas de si mesmo. Naquela noite, depois que Nathan saiu, Ellie sentou na beira da cama, observando Liam e Noah dormirem, seus pequenos peitos subindo e descendo em ritmo perfeito. A verdade finalmente alcançou todos eles. O que viesse a seguir não seria simples, ou gentil, ou rápido. Mas pela primeira vez, desde aquele dia no restaurante 2 anos atrás, Ellie se permitiu acreditar que o peso que ela carregara sozinha apenas poderia, ser compartilhado. A vida não se tornou subitamente mais fácil depois que a verdade foi confirmada. Se alguma coisa, tornou-se mais complicada, em camadas com novas expectativas e responsabilidades desconhecidas que nenhum deles sabia totalmente como navegar. Nathan começou a aparecer exatamente como havia prometido, silenciosa e consistentemente, nunca exigindo mais do que Ellie estava disposta a dar. 2 vezes por semana no início, sempre nos mesmos horários, sempre com uma mensagem enviada com antecedência e sem protesto se ela dissesse não. Ele aprendeu rapidamente que a paternidade não era nada como a imagem que ele havia imaginado à distância. Havia birras que vinham sem aviso, noites em que Liam se recusava a dormir a menos que alguém sentasse ao lado de sua cama, e manhãs em que Noah se agarrava à perna de Ellie, sobrecarregado pelo mundo antes do café da manhã. Nathan observava, ouvia, absorvia, cometendo erros e corrigindo-os sem defensiva. Ele aprendeu a segurar uma colher firme, como diferenciar um choro de frustração de um de medo, como baixar a voz em vez de aumentá-la. Ellie permaneceu cautelosa, sua confiança guardada por anos de autossuficiência. Ela permitia a presença dele, mas nunca presumia que duraria. Ela o corrigia quando ele ultrapassava os limites, recuava quando sentia o aperto familiar em seu peito e lembrava a si mesma diariamente que a esperança, uma vez quebrada, era perigosa. No entanto, ela não podia ignorar as pequenas mudanças acontecendo ao seu redor. Os meninos começaram a perguntar quando Nathan viria novamente. Liam esperava na janela em certas tardes, sua excitação impossível de esconder. Noah, mais reservado, começou a entregar brinquedos a Nathan sem ser solicitado, um gesto silencioso de aceitação que parecia muito mais significativo do que palavras. A vida de Nathan, fora daquele pequeno apartamento, continuou a desmoronar. Sua ausência na empresa tornou-se impossível de ignorar. Membros do conselho pressionavam mais, investidores ficavam inquietos e rumores começaram a circular, remodelando sua imagem em algo muito menos controlado do que antes. Ele ouviu os avisos e os ignorou, escolhendo em vez disso sentar no chão, construindo torres de blocos que eram derrubadas quase imediatamente, rindo apesar de si mesmo quando os meninos celebravam a destruição. Uma noite, depois de colocar Liam e Noah na cama, Ellie encontrou Nathan parado perto da pia da cozinha, olhando pela janela para a rua escura abaixo. As luzes da cidade refletiam fracamente no vidro, lançando sombras em seu rosto que o faziam parecer mais velho,
mais humano. Eles me querem de volta em tempo integral, ele disse calmamente. Com condições. Ellie não perguntou quais eram essas condições. Ela já sabia. Ela disse, mantendo seu tom neutro. E eu disse, não. Ele respondeu, não como antes. Não ao custo de desaparecer novamente. Ela se virou para encará-lo totalmente, procurando em sua expressão por hesitação e não encontrando nenhuma. Você não precisa queimar sua vida por nós, ela disse cuidadosamente. Eu não te pedi para fazer isso. Eu sei, ele respondeu. Esta é a minha escolha. O peso dessa escolha assentou pesadamente entre eles. Ellie havia passado 2 anos aprendendo a sobreviver sem ajuda, convencendo-se de que não precisava de ninguém. Permitir espaço para Nathan em suas vidas significava aceitar a vulnerabilidade que ela havia treinado a si mesma para evitar. O teste real veio mais cedo do que qualquer um deles esperava. Uma noite, Noah acordou chorando, seu pequeno corpo queimando de febre, sua respiração irregular e superficial. Ellie moveu-se por instinto, verificando sua temperatura, reunindo roupas, preparando-se para correr para o hospital. Suas mãos tremiam apesar de sua experiência, o medo cortando-a com familiaridade brutal. Nathan estava lá em minutos, tendo vindo mais cedo naquela noite. Ele não perguntou o que fazer. Ele simplesmente pegou as chaves, enrolou Noah cuidadosamente em um cobertor e permaneceu calmo quando Ellie sentiu a si mesma balançando. No hospital, as horas se arrastaram enquanto os médicos examinavam Noah, realizando testes, monitorando sua respiração. Liam dormia enrolado contra Ellie em uma cadeira. Exausto e confuso, Nathan permaneceu de pé, alerta, sua atenção fixada nos menores detalhes, como se a vigilância sozinha pudesse protegê-los. Quando o médico finalmente confirmou que era uma infecção grave, mas tratável, as pernas de Ellie quase cederam. Nathan a segurou sem hesitação, firmando-a enquanto ela lutava para recuperar o controle. Obrigado, ela sussurrou, as palavras escapando antes que ela pudesse detê-las. Nathan não respondeu imediatamente. Ele simplesmente ficou lá, sua mão firme no ombro dela, não tirando vantagem do momento, não pedindo mais. Naquela noite, sentada ao lado da cama de hospital de Noah, Ellie percebeu algo que vinha resistindo. Nathan não estava mais tentando provar a si mesmo. Ele estava simplesmente lá, através do medo e da exaustão e da incerteza, sem condições. A constatação a assustou mais do que a arrogância anterior dele jamais havia assustado. Quando Noah finalmente adormeceu, Ellie olhou para Nathan, sua voz baixa e cansada. Isso não apaga o passado, ela disse. Eu sei, ele respondeu. Mas muda o futuro, ela continuou. Nathan assentiu lentamente. É tudo o que eu estou pedindo. Ellie recostou-se na cadeira, observando seu filho dormir, sentindo o peso familiar em seu peito mudar ligeiramente. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar uma vida onde ela não estava carregando tudo sozinha. Não porque ela precisava ser salva, mas porque alguém finalmente havia aprendido a ficar. A mudança veio silenciosamente, não através de declarações ou gestos dramáticos, mas através de consequências que Nathan não podia mais adiar. A empresa convocou uma reunião de emergência, e desta vez o tom era inconfundivelmente final. Ele chegou atrasado, não porque não se importasse, mas porque Liam havia se recusado a largar sua manga naquela manhã, seus dedos pequenos enrolados com força como se sentissem algo prestes a mudar. Nathan havia ficado até o menino adormecer novamente, escolhendo a presença em vez da pontualidade sem hesitação. A sala de reuniões parecia mais fria do que ele se lembrava. Rostos que antes sorriam facilmente para ele, agora o estudavam com impaciência mal disfarçada.
Gráficos foram apresentados, números discutidos, reputações pesadas. Suas ausências prolongadas, sua recusa em seguir as condições acordadas, os rumores circulando na imprensa sobre gêmeos que ele havia negado e depois repentinamente reconhecido foram todos expostos com precisão clínica. Isso não é sobre sua vida privada, um dos diretores disse cuidadosamente. É sobre estabilidade. Nathan ouviu em silêncio, mãos cruzadas, seus pensamentos longe dos relatórios trimestrais. Quando chegou a sua vez de falar, ele não se defendeu. Ele não prometeu refocar ou tranquilizá-los com confiança familiar. Eu não vou desaparecer da vida dos meus filhos, ele disse simplesmente. Se isso me torna instável aos seus olhos, então nós terminamos. A decisão veio rapidamente depois disso. Declarações oficiais foram preparadas. Um plano de transição foi discutido. Nathan assinou os papéis, sem discussão, sua assinatura firme apesar da magnitude do que ele estava abrindo mão. Enquanto ele saía do prédio, não havia sensação de triunfo ou devastação, apenas uma calma estranha e desconhecida. A notícia estourou em horas. Ellie viu primeiro em seu telefone, enquanto esperava na fila do supermercado, a manchete nítida e implacável. Ela sentiu o aperto familiar em seu peito, o medo se misturando com a raiva e algo perigosamente próximo da culpa. Quando ela chegou em casa, Nathan já estava lá, sentado no chão com os meninos, construindo uma torre torta de blocos que desmoronava a cada poucos minutos em meio a risadas encantadas. Ela o observou por um longo momento antes de falar. Você perdeu seu emprego, ela disse calmamente. Ele assentiu. Eu escolhi. O instinto dela foi imediato e afiado. Você não precisava fazer isso. Eu sei, ele respondeu, mas eu não estava disposto a negociar tempo com eles mais. Ellie se virou, sobrecarregada por emoções que ela havia treinado a si mesma para não ceder. Ela havia sobrevivido sozinha. Ela não havia pedido sacrifício. Ela nunca quis ser a razão pela qual outra pessoa caísse. Naquela noite, depois que os meninos estavam dormindo, a tensão finalmente veio à tona. Você não pode tomar decisões como essa por nossa causa, ela disse, andando pela pequena sala de estar. Eu não serei responsável por arruinar sua vida. Nathan levantou-se lentamente, sua expressão séria, mas calma. Minha vida não foi arruinada, ele disse. Ela estava vazia. Há uma diferença. Ela parou de andar, sua respiração prendendo. Você não pode reescrever a história, ela disse. Você riu de mim. Você foi embora. Eu sei, ele respondeu calmamente. E eu passarei o resto da minha vida assumindo isso. Mas eu não vou deixar que isso seja o fim de quem eu sou. O silêncio se estendeu entre eles, espesso e pesado. Ellie afundou no sofá, a exaustão finalmente rompendo suas defesas. Estou com medo, ela admitiu. Toda vez que começo a acreditar que você vai ficar, eu lembro quão facilmente você não ficou. Nathan não se aproximou. Ele não a tocou. Ele deixou a distância permanecer, respeitando-a. Eu não posso apagar isso, ele disse. Tudo o que posso fazer é ficar agora, mesmo quando não há nada a ganhar. As semanas seguintes testaram essa promessa implacavelmente. O dinheiro apertou, os horários mudaram. Nathan pegou trabalho de consultoria, depois algo menor, ajustando-se a uma vida sem assistência ou prestígio. Ele aparecia todas as manhãs, preparava lanches, aprendia as rotinas da creche e memorizava os rituais de hora de dormir. Quando Ellie trabalhava até tarde, ele cuidava do jantar. Quando Liam tinha pesadelos, Nathan sentava ao lado de sua cama até o medo passar. Quando Noah ficava quieto e retraído em uma tarde,
Nathan percebia antes de qualquer outra pessoa e ficava perto sem pressionar. Os meninos mudaram também. Eles pararam de perguntar para onde ele iria em seguida. Eles pararam de hesitar antes de alcançá-lo. Liam começou a chamá-lo de papai, sem ser solicitado, a palavra pousando com certeza silenciosa em vez de excitação. Noah seguiu mais devagar, mas uma noite, enquanto Nathan o carregava para dentro depois de uma longa caminhada, o menino descansou a cabeça no ombro de Nathan e adormeceu lá, confiando totalmente. Ellie viu tudo isso. Uma noite, enquanto dobrava a roupa, ela percebeu que não se sentia sozinha há semanas. A constatação a assustou. A independência havia sido sua armadura, sua identidade, sua sobrevivência. Deixar alguém compartilhar o peso parecia quase uma traição à mulher que ela havia sido. Mas também parecia um alívio. Quando ela finalmente falou, sua voz estava pouco acima de um sussurro. Eu não sei como fazer isso sem me perder. Nathan encontrou o olhar dela firmemente. Você não tem que perder nada, ele disse. Apenas não carregue isso sozinha mais. Ellie não respondeu imediatamente. Ela olhou em direção ao corredor onde seu filho dormia, seguro e quente, a respiração deles constante e tranquila. Pela primeira vez em 2 anos, o futuro não parecia algo que ela tinha que lutar sozinha. Parecia incerto, frágil e real. O tempo suavizou as arestas afiadas de tudo o que uma vez pareceu insuportável. Ele não apagou o passado, mas o remodelou, transformando feridas em cicatrizes que não sangravam mais ao menor toque. 1 ano passou devagar e rapidamente ao mesmo tempo, marcado não por pontos de virada dramáticos, mas por dias comuns que silenciosamente costuraram suas vidas juntas. Nathan não vivia mais em um mundo de escritórios de vidro e ruído constante. Seus dias começavam cedo agora, não por causa de reuniões, mas porque 2 meninos pequenos acreditavam que amanhã deveria começar com perguntas e risadas. Ele aprendeu o ritmo de suas vidas intimamente, a maneira como Liam acordava com fome e barulhento, já planejando o dia, enquanto Noah preferia o silêncio, sentando-se com seus carrinhos de brinquedo até se sentir pronto para falar. Nathan se adaptou sem reclamação, descobrindo uma paciência que ele nunca soube que possuía. Ellie observou a transformação com uma mistura de descrença e esperança cuidadosa. Ela notou como Nathan nunca perdia uma busca na creche, como ele lembrava das consultas médicas, sem lembretes, como ele se ajoelhava para encontrar os meninos no nível dos olhos quando eles estavam chateados, em vez de ignorar seus sentimentos. Ele não tentava comprar o afeto deles ou compensar o tempo perdido com grandes gestos. Ele simplesmente ficava, dia após dia, mesmo quando a exaustão pesava fortemente sobre todos eles. Eles se mudaram para um apartamento um pouco maior na orla da cidade, mais perto de parques e ruas mais tranquilas. Não era luxuoso, mas parecia vivo. As paredes lentamente se encheram com desenhos de giz de cera, móveis incompatíveis e fotografias que Ellie uma vez acreditou que nunca teria. Havia discussões, momentos de tensão, noites em que o medo se infiltrava de volta sem ser convidado, mas também havia risadas que vinham mais facilmente do que antes e um senso de responsabilidade compartilhada que ancorava ambos. Ellie voltou para a escola em meio período, algo que ela havia adiado por anos, com medo de querer mais do que a sobrevivência. Nathan a encorajou sem pressão, assumindo turnos extras e trabalho freelance para que ela pudesse assistir às aulas. O apoio a inquietou a princípio. Ela havia construído sua identidade em torno de fazer tudo sozinha. Aceitar ajuda parecia pisar em terreno desconhecido, mas lentamente ela aprendeu que dependência não precisava significar fraqueza.
Os meninos floresceram. Liam tornou-se infinitamente curioso, fazendo perguntas sobre tudo, desde a lua até por que as pessoas choravam. Noah tornou-se mais corajoso, sua natureza quieta, dando lugar a momentos de ousadia inesperada, especialmente quando ele se sentia seguro. Eles discutiam como todos os irmãos faziam as pazes rapidamente e adormeciam na maioria das noites emaranhados, seguros no conhecimento de que alguém sempre viria se eles chamassem. Uma noite, depois que os meninos finalmente foram dormir, Ellie e Nathan sentaram juntos na varanda, as luzes da cidade tremeluzindo abaixo. O ar estava quente, carregando os sons do tráfego distante e risadas de apartamentos próximos. Eu costumava pensar que o amor era algo que acontecia com você, Ellie disse suavemente. Algo repentino e avassalador. Nathan ouviu sem interromper. Agora eu acho que é algo que você escolhe, ela continuou. Todos os dias, mesmo quando é desconfortável. Ele assentiu lentamente. Especialmente então. Ela se virou para ele, estudando seu rosto, procurando pelo homem que uma vez rira de seu medo. O que ela viu agora era alguém diferente, moldado pelo arrependimento, responsabilidade e devoção silenciosa. Eu não posso prometer que nunca sentirei medo novamente, ela disse honestamente. Eu não preciso de promessas, Nathan respondeu. Apenas honestidade. Meses depois, em uma tarde quente, os quatro estavam em um pequeno parque, observando Liam e Noah perseguirem um ao outro através de folhas caídas. A risada dos meninos encheu o ar, leve e despojada. Papai, olha! Liam gritou, tentando um salto desajeitado. Nathan riu, batendo palmas, enquanto Noah seguia mais cautelosamente. Ellie sentiu algo se estabelecer em seu peito, uma sensação de paz que ela não sabia que ainda estava procurando. Esta não era a vida que ela havia imaginado 2 anos atrás, sozinha e grávida, dispensada e humilhada. Era mais difícil, mais bagunçada e muito mais real. Mais tarde naquela noite, depois que os meninos estavam dormindo, Nathan ficou na porta do quarto deles por um longo momento, observando-os respirar. Ellie juntou-se a ele silenciosamente. Eu desperdicei tanto tempo, ele disse, sua voz baixa. Você está aqui agora, ela respondeu. É isso que eles vão lembrar. Ele alcançou a mão dela, não hesitante desta vez, não com medo de ser visto. Ela o deixou. O futuro não se desenrolou como um conto de fadas. Não precisava. Ele se desenrolou em lanches preparados, conversas tarde da noite, pequenos sacrifícios e escolhas feitas repetidamente. Nathan não era mais definido por seu título ou riqueza. Ellie não era mais definida apenas pela sobrevivência. Eles eram definidos pela família que haviam construído a partir de pedaços quebrados, pelo amor que não vinha da perfeição, mas da responsabilidade, do crescimento e da coragem de ficar. E pela primeira vez, tudo isso pareceu suficiente.